Salve, salve, pessoal. Me ouvem bem? Eu estou ouvindo. Acho que você não está Ah, me ouvindo. Agora está me ouvindo? pronto, agora eu estou te ouvindo perfeitamente. Demorou um pouquinho para ter essa segunda chamada, mas hoje o tema promete. Mas e aí? Mais um tema para a gente estar falando sobre diálogo sobre governanças. Hoje a gente falar um pouco da responsabilidade e a responsabilização desse agente público, né? É, Nosso grande Bruno Medri não tem nem palavras para estar descrevendo você. Vamos iniciar. Dê aí o seu chamado aí de boa noite para essa galera top aí. Não, bom, começar com um excelente boa noite para todos aí. É um prazer exaço estar contigo de novo, né? E eu confesso que essa chamada que a gente criou ali, você criou, né? E a gente está junto na diálogo sobre governança. Esses dias um colega meu que é um prestador de serviço, né, para órgão público, ele falou assim: professor Bruno, tá fazendo live? Tô. Falei, rapaz, eu não sabia que tinha tanta coisa sobre governança assim, não. Eu achava que governança era outra coisa. Né? Como ainda confunde, às vezes, quando fala governança, alguma coisa voltada para a área de política, mas assim, no sentido errado da palavra, da politicagem, né? E não das ações de governo, dessas proporções de ações realmente públicas ali, né, que vai atingir a população de uma forma efetiva, né? E você, nossa, governança é muita coisa, né? E a gente não, eu não imaginava que governança envolvesse tudo isso. Daí eu falei, então fica atento porque a gente vai trazer um tema novo, né, que ainda não falamos dentro da governança, que é a gestão por competência, que é o fato da administração, né, ter essa responsabilidade e do servidor também. Né? E eu confesso que dentro de todos esses cenários, esse tema é um tema que eu tenho o maior carinho, porque eu acredito, até por ser, né, sei que você também, pelo servidor público, que está ali no dia a dia, está ralando, está acordando cedo, está levando às vezes serviço para casa, tem dia que fica sem almoço, porque assim, lógico que em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim, mas a grande maioria é pessoal que rala de verdade, né? E de repente ficou por uma conta ali de agora é seu CPF que está em risco, né? Começou a atuar um pouquinho com medo. Então, acho que hoje a gente vai desmistificar algumas coisas, trazer um bálsamo para esse pessoal que está com medo e, ao mesmo tempo, né, estruturas para eles também cobrarem alta administração ali para estar dando suporte para eles. Verdade. E aqui eu já registro que eu vou fazer uma premiação e o professor Jorge Nascimento tá aqui com a gente. Ele vai ganhar a premiação do o cara que mais me acompanha em lives. Já Ele, ganhou o prêmio, logo logo chega para ele aí. É um prazer imenso ter ele como telespectador e uma responsabilidade gigantesca, né? O professor Jorge Nascimento é um especialista na área e imagina. está aí com a gente. Bruno, você falou uma coisa muito, muito interessante, né? Quando a gente fala sobre é, o a Amós aqui também, a Amós trabalha com a gente aqui, também está aqui. Moço, quero um também, mas tamo junto. É, Quando a gente fala sobre agente público, né? E, e a gente tem que começar a pensar de que o agente público ele é um profissional, que ele é servidor público, mas ele não é servidor público pelo simples fato de ter tido uma estabilidade ou ter passado em um concurso. É porque ele tem uma capacidade tanto para executar determinada função, quanto para ser
o agente público. Afinal, ele passou por uma etapa de concurso e foi aprovado naquela etapa, e agora ele está à disposição da administração pública para fazer o fim primordial, que é política pública lá na ponta. E a importância desse agente público, o primeiro passo que é necessário é eles se compreenderem dessa responsabilidade e dessa importância que eles têm de fazer essa política pública acontecer, né? É necessário que a gente comece a ver esses servidores, a avaliarem esses servidores, de forma a capacitá-los, a profissionalizá-los cada vez mais. E a Lei 14.133 trouxe um ponto muito importante, né, que muito é questionado, muito é cobrado, muito é colocado, inclusive por mim no início, coloquei muito como um problema que ia trazer para a gestão pública e para principalmente os órgãos pequenos, os municípios de pequeno porte e as câmaras e as entidades pequenas, institutos. Porque, olha só, é a questão do agente público ser preferencialmente servidor efetivo, né? É a necessidade de continuidade. Se eu tenho um servidor que vai trabalhar 30 anos na administração pública, ele tem que ser profissionalizado exatamente para poder fazer a política pública de qualidade. E no âmbito das licitações e contratos, a lei, no artigo 7º, trouxe isso, né? Preferencialmente ser servidores efetivos para atuação na área de licitações e contratos. Então, a necessidade da gente profissionalizar esse servidor é gigantesca, porque ou a gente profissionaliza, ou a gente vai ter servidores sem capacidade para executar, com dificuldade para fazer da forma certa, porque na maioria, como você mesmo falou, na maioria deles, dos agentes públicos, eles querem ser o melhor funcionário possível, ele quer fazer da melhor forma, da forma mais legal, da forma mais segura, mas eles não têm o conhecimento para isso, né? E a necessidade da administração pública de profissionalizar esses servidores. Eu vejo também, assim, até na época da lei antiga, né, existia como se fosse castas, né? Algumas funções dentro da administração pública tidas como mais relevantes do que outras. Eu acho que a 1433 ela trouxe uma régua e falou, ó, tá todo mundo aqui no mesmo nível, né? E porque você tem a sua importância dentro daquilo que você está desenvolvendo. Então eu não posso criar mais categorizar, tipo, o procurador é mais importante do que o agente de contratação, o controle interno é mais importante que o procurador, ou vice-versa, e a equipe de apoio é uma questão subalterna, né? O fiscal do contrato é o cara que só arruma problema ali na hora de assinar. Não. Hoje eu tenho um nivelamento, eu vejo que a gente tem um nivelamento de status, né? E servidores com atribuições diferentes que precisam ser capacitados dentro daquilo que eles foram nomeados, né? Ter esse suporte da administração e, ao mesmo tempo, fazer uma carreira dentro disso. Porque, assim, por mais que a gente saiba que dentro das administrações existe uma certa dança de cadeiras, realocações de servidores, mas, assim, hoje não, sempre foi assim, se investe muito dinheiro em capacitação, se investe muito na profissionalização de forma errada, às vezes, de determinados servidores, né, que não tem acha que qualquer curso, qualquer coisa vai suprir aquela necessidade de conhecimento para estar desenvolvendo aquela atribuição, ou muitas das vezes deixa a cargo do próprio servidor. Olha, vai estudando aí, faz uma pós-graduação, né, faz um cursinho ali, entra no lógico que conhecimento nunca é perdido, mas a gente precisa começar a filtrar e filtrar de uma forma correta tanto a administração para saber escolher o servidor que tenha mais expertise para determinadas funções, né? E também saber, então tem isso, e também o servidor fala assim, pera lá, o que eu sou bom? Porque assim, de repente, a pessoa ela trabalhou, sei lá, e não é propaganda não, tá? Poderia ser qualquer outra empresa, mas assim,
cara trabalhou 20 anos nas Casas Bahia, negociando e vendendo, ou era vendedor de carro, sabia negociar e tal, e ele passou no concurso público. Gente, o poder de negociação dessa pessoa é muito maior do que daquela pessoa que simplesmente não teve uma vivência no mundo prático ali de negociar. Por quê? Porque ele aprendeu com a vida, ele sabe negociar, ele só tem que saber agora negociar da forma correta para a administração pública. Né? Então, assim, a gente tem que saber, a administração ela tem que saber reconhecer essas expertises e explorar isso, e saber na hora de designar. Ao mesmo tempo que o servidor fala assim, espera lá, no que eu sou bom? Porque muitas das vezes eu falo, e eu já conheci gente assim, o Oswaldo, o cara era procurador jurídico, só que ele tinha um raciocínio, uma mente brilhante, que era o melhor cara para fazer estudar preliminar. Sabia mapear, as soluções podem ser essa. Ai, tá fora da jogada? Não, pera lá. Como que eu posso alimentar isso? Será que eu tenho outro procurador que poderia ser o parecerista e esse daria o suporte para falar a frase de planejamento, né? Uma vez que ele não seria o parecerista da licitação? Então, assim, a gente tem que saber, porque às vezes o quadro é muito restrito, é muito enxuto. Uhum. E você precisa segregar funções. É uma das... Né, para você ter gestão por competência, ela só existe porque você tem que saber segregar funções. Estou falando demais. Eu quero saber se você concorda comigo ou não. Pode discordar que eu... Não. Bem-vindo. Concordo plenamente. Você falou a palavra-chave. A lei de licitações, ela trouxe a responsabilidade, e você falou de forma bem detalhada, né, a gestão por competência. Porque o que é gestão por competência? Eu preciso analisar as competências daquele profissional, e aí tem toda uma gama de formas de avaliação disso. Saber se eles estão prontos e são aptos a executar aquela determinada atividade, e capacitá-los cada vez mais para executar aquela atividade. E a gestão por competência, ela se casa primordialmente com o princípio da segregação de função. Então, eu tenho o princípio da segregação de função, que cada servidor, para evitar risco, tem que fazer uma função específica. Além dessa função específica, ela vai ter uma avaliação de analisar o que foi feito anteriormente por ela e ajudar num todo, né? Não é porque eu faço ETP que eu não vou auxiliar uma pessoa que faz DFD. Não é porque eu sou o parecerista que eu não vou dizer, olha, o ETP poderia melhorar. Isso não quer dizer que ninguém se converse. Mas a segregação de função, ela existe exatamente para que um servidor faça uma determinada função dentro do processo administrativo. Então, se eu tenho uma função, e aí agora a responsabilidade, e é um ponto primordial, aqui eu já vou dar um insight aqui para agente público aqui, principalmente falando sobre a questão da responsabilização. Se o agente público ele está sendo nomeado para uma determinada função, ele que se compreende, como você mesmo falou, que ele não tem a competência para fazer aquilo, ele tem que oficializar a auto-administração. Porque a auto-administração é responsável por gestão por competência. Se você não tem uma função específica, não tem a competência específica para executar aquela atividade, oficialize a auto-administração vai avaliar a sua situação, ou vai lhe capacitar, que é a responsabilidade dela, ou ela vai lhe direcionar para uma outra função que realmente seja compatível com as suas habilidades. Entendeu? Então, mas o servidor ele precisa oficializar isso. E oficializar isso não é dizer, eu não vou fazer, certo? Que é um outro ponto. Eu tenho um professor, inclusive saiu um episódio do SoPuresCast hoje, falando sobre sistema de registro de preço com o professor Ronaldo Correia. Não sei se você conhece o professor Ronaldo Correia. E o professor Ronaldo Correia, ele sempre fala sobre isso. Ele fala, não existe essa função de você dizer, eu não quero fazer. Não, o agente público, ele tem responsabilidade. Se ele for nomeado para uma função, ele vai fazer aquela função, desde que esteja nas atribuições dele. Mas se está nas atribuições, ele foi nomeado, mas ele não tem competência, ele oficializa. E assim ele vai ser capacitado para executar aquela atividade, né?
Você me trouxe dois pensamentos aqui que fazem parte do tema, mas tem que ser tratado de forma separada. Uma das coisas que a gente mais vê, e eu tenho certeza que você acaba ouvindo essa pergunta também, seja do servidor, seja do agente ali da alta administração, fala assim, a pessoa pode se negar a assumir aquela função, né, que eu designei, né, quando é a alta administração, ou seja, assim, não, me colocaram aqui como fiscal, mas não quero ser fiscal, não. Não quero isso daí, não. Então, assim, foi o que você já acabou de responder. Olha, você foi nomeado, você não pode negar, né? Não vou fazer, não quero fazer, não vou. Como diz a Maju, né? O choro é livre. Mas a administração, ao mesmo tempo, ela tem que te dar as condições para que você faça aquilo. E a gente também tem a situação que a lei trouxe muito bem, de inclusive contratar empresas para que dê o suporte, seja em determinada, de repente, se a função é uma fiscalização. Lógico que isso não vai tirar a responsabilidade do fiscal ou do gestor do contrato, mas ele vai ter uma empresa para dar um suporte daquele contrato específico ou naquele objeto específico, né, porque muitas das vezes não somente a capacitação em si do servidor é suficiente para aquele objeto que está sendo listado, né? Então, assim, existem formas da alta administração dar esse suporte para o servidor, mas também não adianta também ficar nessa inércia, né, só reclamando nos corredores e não oficiar a administração e pôr no papel mesmo, né, ou no sistema online ali, falar, olha, eu preciso ser capacitado, ou eu preciso ser redistribuído, porque isso daqui é fora da minha competência. Mandar um abraço aí para o Hugo e para o Danilo Falcão, né, que estão aqui prestigiando a gente. E eu lembrei do nosso querido colega Santana, que numa das nossas conversas na pós-graduação foi justamente nesse sentido. Porque a gente estava falando assim, olha, então designou a merendeira para ser fiscal de contratos. Tá, quem melhor para entender de alimentos, né, ali no dia a dia, do que uma merendeira, se aquele produto está chegando com qualidade ou não, né, desde que ela, lógico, tenha as suas expertises ali da vivência, né, do conhecimento empírico, e também de ter uma alfabetização para ler as embalagens, os rótulos, as coisas, e saber se aquele produto é de qualidade ou não. Eu não preciso necessariamente em toda escola ou toda unidade ali de educação ter um nutricionista para fazer isso, né? Ele pode simplesmente depois chancelar aquele recebimento da merendeira que tem um conhecimento muito bom. Só que eu também não posso pegar a merendeira e colocar para fiscalizar uma obra. E falar, foi nomeada, você não pode reclamar, não. É no mínimo bom senso, né? Então a gente tem que, de acordo com o objeto, de acordo com cada administração, a gente tem que realmente ter esse bom senso para saber como que eu vou fazer essa distribuição de gestores e fiscais quando é para isso, né? E também para as outras funções, que eu acho de extrema importância. E outra coisa que eu queria dizer, antes de devolver a palavra, uma das coisas que eu mais gosto nos títulos do nosso programinha aqui, né, é o diálogo. Por mais que a palavra mais importante é a governança, mas quando a gente fala dos diálogos. Por quê? Porque sem comunicação entre os setores, entre os agentes, entre os departamentos, não funciona, não roda. Só vai ficar um apontando o erro do outro. E não é isso que é governança, não é isso que é gestão pública. Eu preciso ter esse diálogo entre eles. Isso faz parte da governança.
né? É igual você bem comentou, olha, para eu montar um ETP novo, eu preciso saber o que deu de errado nos antigos, na execução desse contrato antigo. Eu preciso falar para o fiscal de contratos. Pro gestor da alta administração falar assim, não, eu quero prorrogar o contrato, ele tem que conversar com o gestor para falar, ó, quais são os problemas que teve. De Né? fato. O agente de contratação, na hora que ele está fazendo a licitação e ele tiver alguma coisa, ele tem que chamar quem fez o TR e falar assim, ó, pera, eu estou com uma dúvida aqui, vem esclarecer para mim que foi você que foi o responsável pelo objeto. Né? Não tem como operar sem um diálogo. Exatamente. E aí, você trouxe, né? Eu até brinco com alguns servidores quando fala assim, e se eu não quiser? Ele fala, pronto, você tem que provar que você não pode. E a lei trouxe, né, no próprio artigo 7º, a lei trouxe, eu vou até dar uma lida aqui de forma bem rápida, né? Uhum. É, é vedado o agente público designar na ata quando ele for vinculado, né, a uma empresa, quando ele eu acho que fugiu a palavra aqui, fugiu o artigo. Aí, não sejam cônjuges ou companheiros de licitantes, o inciso 3 do Sim. parágrafo 7º, não está conseguindo encontrar. Não sejam cônjuges ou companheiros de licitantes ou contratados habituais da administração, nem com eles tenha vínculo parentesco, colateral por afinidade, terceiro grau, de natureza técnica, comercial. Tem? Não. Então, não tem motivo para você negar. Né? Porém, é responsabilidade da alta administração fazer gestão por competências, e a gestão por competências é analisar a competência daquele, colocar ele na função de atribuição correta com as suas competências e suas habilidades, e em cima disso capacitá-los cada vez mais e agora fazer controle. Apoiá-lo, orientá-lo, monitorar através das regulamentações, através do próprio controle interno, a própria assessoria jurídica, se for necessário, por conta da complexidade do objeto, contratação de uma empresa para poder fazer assessoria e apoiá-lo nessa função. Só que a gente tem visto os servidores com muito medo, e de fato é ter medo, porque a gente sai da responsabilidade agora, porque ele tem muitas responsabilidades, e agora ele cai no ponto que é o maior medo do agente público, que é ser responsabilizado. Responsabilizado porque agiu, ou porque ele deixou de agir, ou porque, no fim das contas, às vezes não foi nem ele que cometeu o falho e acaba sendo levado juntos. Né? A gente viu aí, com base na legislação de improbidade administrativa, antes da alteração, muitos servidores envolvidos em licitações de contratos, sendo em ações civis públicas, né, de ações de improbidade, exatamente por serem alguém que estava lá no meio. Um responsável pela equipe de apoio com bens bloqueados, responsável não, um membro da equipe de apoios com bens bloqueados, porque uma licitação, um pregão foi um objeto de uma ação civil pública. Então, a responsabilização traz muito medo. Só que a própria lei nos deu possibilidades de como resolver essa questão da responsabilização, né? E a responsabilização, ela perpassa primeiramente pela sua regulamentação. Se o município não está regulamentado, está na hora de chamar a gente para regulamentar os municípios, né? Não está regulamentado, vamos lá. A gente precisa ir lá, regulamentar no município atribuições, funções e responsabilidades. Esses agentes públicos vão poder agir conforme a base, conforme a regulamentação do próprio órgão. Ele não vai agir conforme a decisão dele, como ele acha que deve agir. Ele vai agir conforme aquilo que o próprio alta administração do órgão determinou. Você vai agir dessa forma. Nesse momento, você vai agir como? Dessa forma. Se não está nas suas atribuições determinadas como função para decidir naquele momento, é melhor que busque a alta administração dizer como deve agir. E aí traz um ponto muito importante que eu tenho tratado nos momentos que eu faço palestra, nos momentos que eu faço orientação da administração, que a gente tem 2 atos administrativos. O primeiro ato administrativo vinculado,
né, que já está determinado em regulamento ou em lei. Então, eu ajo com ato administrativo vinculado, e ele já tem segurança jurídica porque ele já sabe por que ele agiu daquela forma, certo? Agora, ele age sem que esteja regulamentado ou que esteja em previsão em lei, ele decide por si só. E quando ele decide por si só num ato administrativo, e todos os atos de um processo administrativo de licitação, ou um processo licitatório, ou um processo de licitação, como cada um queira chamar, todos os atos são atos administrativos. E o ato administrativo nada mais é que um ato da vontade da administração em fazer algo. Então, se não está regulamentado, o ato administrativo é discricionário do próprio agente público. Então, se ele agiu errado, às vezes não foi nem por dolo, mas ele agiu errado, ele vai ser responsabilizado por isso. Isso não tem para onde a gente correr. Então, a gente precisa que a alta administração regulamente e a gente precisa que o agente público seja capacitado para tal. Se ele foi capacitado para tal e ele agiu conforme o regulamento, a responsabilização de um determinado fato não vai chegar nele. A gente tem visto, e foi interessante porque você postou isso hoje, né? Que a responsabilização a responsabilidade de um contrato superfaturado ou um superfaturamento, algo desse tipo, é do fiscal de contrato, não do gestor, de fato. Porque ele agiu com superfaturamento, é agir com dolo. Mesmo que ele não teve o dolo de fraudar ou para si, mas o superfaturamento é dolo, é um erro gravíssimo, é um erro grosseiro. Então nesse ponto, sim, é responsável do fiscal. Mas se o fiscal ele não falha com o superfaturamento ou com a o superfaturamento ou o sobrepreço, vai acabar que não seja nem responsabilidade do fiscal. Mas no critério de superfaturamento, não é nesse momento, ele não vai ser responsabilizado por isso. Ele não vai ser responsabilizado por uma pesquisa de preço não feita. O fiscal vai. Mas isso quem deve determinar é a alta administração. E a alta administração ela precisa fazer, nesse momento, a avaliação de como o processo administrativo ele vai funcionar do começo ao fim. E aí, quando ele tiver isso bem regulamentado e as funções e atribuições estiverem bem delimitadas, esse agente público ele não vai ter medo de agir. Né? Ele vai ter medo de agir contrário ao regulamento, mas a favor do regulamento, de hipótese nenhuma. E assim, além de dar essa segurança, né, para agir, padroniza as ações. Porque o que a gente vê muito também, principalmente quando a gente vai fazer as capacitações, é assim, situações idênticas com modos operantes diferentes, né? E aí você fala, mas por que aqui você agiu desse jeito? Ah, por conta disso. Aí desse jeito aqui que é igual. Ah, não, mas eu achei que estava mais simples porque eu já tinha feito tudo isso no primeiro, então desse jeito. Agora nesse daqui eu já fui mais maleável porque... Então, assim, você tem que padronizar essas condutas que são iguais. Eu não posso pegar objetos iguais e, assim, para um determinado fornecedor, eu vou atuar de um jeito, a não ser que tiver, né, no escopo daquela fiscalização ou daquela licitação de um jeito e para o outro diferente. Eu tenho que ter... Olha, então, assim, toda vez eu preciso criar rotinas, né, e padronizações para poder estar atuando. Lógico que a gente já conversou aqui a respeito do ato administrativo, o discricionário e o vinculado, e ambos têm que ser motivados, ainda que a motivação do ato vinculado seja um pouco mais flexível, porque ele está respaldado naquela norma, naquela lei, mas assim, ele também precisa ser motivado. Porque senão a gente fica só no proforma. E a gente tem visto muito disso. A gente vê o pessoal fazendo o TR direto e depois vai fazer o ETP, porque não tem um procedimento, não segue uma regra, e assim, não, eu tenho que fazer aquele documento, porque senão o Tribunal de Contas vai ficar bravo, porque senão depois não vai passar pelo jurídico. E assim, se foi criado pela lei uma ordem cronológica de documentos,
né? Eu preciso seguir aquela ordem, aquele roteiro, porque ele tem um propósito para aquilo, né? E eu preciso identificar isso, porque senão eu já quebrei ali a segregação de funções. Se eu tenho uma pessoa que vai fazer o DFD, vamos supor que uma administração grande, eu vou fazer um DFD, o outro vai fazer o ETP e o outro o TR, e aí o coleguinha do TR fez o documento primeiro. Pô, pera lá, eu acabei com toda essa linha eu quebrei essa egrégora que era para estar funcionando ali, né? Primeiro depois eu vou discutir o problema para achar a solução e depois eu vou definir a minha solução e colocar os requisitos de contratação. Eu quebro isso. Por quê? Porque eu não consegui fazer essa cadeia de competências de direito. De fato. E aí eu só estou fazendo forma, aí eu só estou cumprindo papel, só estou fazendo pro forma. E o fazer pro forma, gente, você está correndo risco muito grande de cometer um erro grosseiro. Já tem posicionamentos, né, inclusive eu postei isso como um post, um estudo técnico preliminar que não avaliou uma solução possível. Eu achei que foi até duro, só que o Tribunal de Contas da União, ele não puniu a gente. Ele recomendou que os próximos estudos técnicos preliminares, que seja averiguado todas as soluções. E aí, assim, eu não sou, e aí deixar bem claro, eu não sou contrário à inteligência artificial, eu sou extremamente favorável. Eu uso a inteligência artificial muito, muito, por sinal, muito. Só que a inteligência artificial, ela vai nos ajudar com direcionamento. A inteligência artificial, ela não vai montar o documento completo. Ela vai me dar o direcionamento. E o que é que o estudo técnico preliminar? E eu vou fazer um treinamento no município segunda-feira quanto a isso, em um dos municípios que eu trabalho, exatamente pegar um estudo técnico preliminar com um grupo menor e trabalhar. O que é que tem no estudo técnico preliminar? Isso. O que é que tem naquilo? Isso. O que é que tem aquilo? Outro. Pá. Vamos trabalhar, vamos montar esse estudo técnico preliminar de forma real. E assim, a gente precisa entender que o estudo técnico preliminar, ele não é um documento, ele é um estudo, né? O documento é o que conclui, é um estudo. Ontem, né? a professora Sara, contigo, falou isso, porque assim, eu posso ter mais licitações com um único estudo técnico preliminar. E aí, desse estudo vai gerar vários TRs. Exato. E aí, esse é um ponto. Bruno, você falou uma coisa, eu vou dar um parêntese aqui, que é algo que incomoda demais a minha mente, é o porquê das coisas, né? O porquê. Por que o estudo técnico preliminar existe e que horas ele entra uma discussão? Tem um dos municípios que eu trabalho que a gente está regulamentando, tá modificando a regulamentação agora, né, fazendo uma nova regulamentação, e no fluxo de trabalho, e no fluxo de processo, entrou onde entraria a autuação do número não do processo administrativo, mas a autuação em número de dispensa de licitação, se é pregão. Aí gerou uma dúvida. A gente vê o número da dispensa já lá no DFD. DFD. Peraí, poxa, se está no DFD, você estudou o quê? Não estudou nada. Você não avaliou, você não teve um processo, não fez pesquisa de preço. E se na hora da pesquisa de preço, o preço foi acima do limite? Então, o documento já está montado. Né? Então, a própria regulamentação fala assim, ó, quem vai definir se vai ser a modalidade, o coisa vai ser o agente de contratação. Aí você abre o processo já no DFD e fala assim, ó, dispensa de licitação para contratação de serviço, sei lá, de limpeza de ar-condicionado, em razão do valor. Espera lá. se o agente de contratação vai agir lá praticamente no final
né, no início do processo do edital, que eu também entendo que não é o agente de contratação que faz isso, mas como que eu vou, que vai startar já a licitação ou a dispensa já do próprio DFD trazendo isso, né? Aqui, o Hugo até deu uma risada, mas é isso que está acontecendo. Eu peguei esses dias num lugar que eu assessoro, um DFD que estava um descritivo de um servidor de internet, né, de internet não, de um servidor para armazenamento de dados, coisas que eu não entendo. Eu falei, gente, mas já está isso no DFD? Eu falei, porque, tudo bem, poderia, tá? Se eu fiz um PCA e no meu PCA eu falei, ó, vou comprar um servidor. Mas já tinha tanto requisitos, inclusive com marca, modelo e tudo mais. Eu falei, gente, mas tá meio deslocado isso daqui, né? Já está pronto. Para que estudar mais? Aí eu falei, gente, vocês pensaram, vocês viram, e aqui vocês estão comprando o servidor, né, a máquina, eu falei, mas e o serviço de proxy ou de firewall, está embutido, não está embutido? Já vem com ele, já vem configurado nele, né, porque eu não entendo de informática, só estou perguntando. Eu falei, ele vai ter backup em nuvem? Não compensa, já que se tiver backup em nuvem, não compensa já fazer só a nuvem do que ficar com um trambolho desse físico aqui, gastando energia o dia inteiro? Ah, eu não sei nada disso. Eu falei, Mas se não sabe, não é a pessoa responsável que deveria estar fazendo estudo técnico preliminar, né? E aí é importante isso. Nos municípios, inclusive você falou sobre o agente de contratação definir que tipo de modalidade ou algo desse tipo. Teve um dos municípios que não. Quem faz isso é o jurídico. Eu falei, gente, isso era 8666. Não, peraí. Isso era 8666, sim, o jurídico dizia qual era a modalidade, estava lá, e sempre foi, na prática, acontecia isso. Mas aí eu falei assim, quem tem competência, eu não estou falando de competência aqui de autoridade para fazer, estou falando de competência de conhecimento. Quem tem competência para dizer se isso vai ser uma dispensa, se vai ser um pregão, se vai ser uma... É quem fez a fase preparatória, puxa. É quem fez a fase preparatória jurídico. O jurídico ele vai chegar e vai analisar, vai fazer a análise de legalidade da fase preparatória. Ele não vai dizer que isso aqui tem que ser dispensa, vai ser pregão. Isso não é papel dele. Se eu avaliei, aí eu até desenhei lá na hora, falei, se a gente fez um DFD, fez um ETP, fez um mapa de risco, fez a pesquisa de preço, fez termo de referência, fez a autorização da autoridade competente, chegou no jurídico, o jurídico vai dizer, não, isso é dispensa. Mas já está decidido, porque eu já tenho o preço, eu já tenho o objeto, eu já tenho tudo. Eu já sei se isso vai ser dispensa ou não. Mas isso é motivo para uma outra discussão, um outro momento. Eu só acabei fazendo um parênteses grande demais. Mas é isso, a responsabilidade da alta administração, nesse momento, é orientar de forma regulamentar que esses agentes, eles possam fazer com segurança jurídica e não vão ser punidos no futuro. Por quê? Porque eles agiram conforme o regulamento municipal ou conforme a legislação. Então, é mais seguro. E quanto a isso, eu tenho um grande amigo, Anderson Oliveira, advogado processualista, participa do Super Cash comigo, e ele fala o seguinte, ele acredita que os regulamentos municipais para licitações e contratos deveriam ser feitos por lei, certo? E aí a gente debate muito sobre isso porque eu falo, beleza, as atribuições, beleza, vamos fazer isso por lei, para dar segurança jurídica para ele, para o agente público. Mas credenciamento, PCA, fazer isso por lei, aí beleza, eu fiz o primeiro, poxa, eu poderia alterar, ter que mandar projeto de lei de novo para a Câmara para alterar a lei, então acaba engessando. Mas a segurança que ele trabalha para o agente público, ele defende muito isso, é porque se um órgão de controle, no momento em que ele chega no município e fala o agente público agiu dessa forma, isso está regulamentado em lei, o órgão de controle primeiro vai ter que questionar a lei. Antes
de questionar a atuação do agente público. E isso daria mais segurança ainda. Então, aquilo que é vamos dizer assim, sensível, trate isso por lei, né, para dar mais segurança para o agente público. Eu sou super a favor, eu também compartilho desse entendimento, porque eu entendo que, assim como a gente precisa regulamentar, porque a estrutura de um município, de uma Câmara, de um Instituto de Previdência, de uma autarquia, é totalmente diferente de âmbitos estaduais ou municipais, é totalmente diferente da estrutura do governo federal. Eu acho que a gente tem que fazer realmente essa separação por matéria. Ó, tem matéria que realmente eu tenho que colocar dentro de uma lei, dependendo da lei orgânica e dependendo da estrutura do órgão, até de repente uma lei complementar ali, quando ela talvez estiver criando as funções, estiver criando as gratificações, lógico, tudo dependendo da estrutura ali específica daquele município. Por isso que eu falo assim, gente, copiar é legal, mas assim, é só para você ter uma noção. Você não pode querer vestir a roupa do coleguinha, não. Você tem que fazer a tua ali, né? Senão fica com o terno do Didi. Então, assim, vamos pensar, porque e isso, o Oswaldo, eu vejo assim, às vezes o pessoal acha que está fazendo governança, o pessoal acha que está colocando uma gestão por competência quando for definir as atribuições, critérios para nomeações e tudo mais, mas não está fazendo isso de forma específica para ele. Ele está pegando situações ali, ou joga ali num buscador, pega 4 ou 5 modelinhos de lei, joga no chat GPT e fala assim, ó, cria um para mim agora, né? E não é isso que tem que ser feito. A gente sabe, a gente está no dia a dia, a gente que está ajudando nas regulamentações, implementando isso daí, capacitando o pessoal. A gente sabe que jamais pode ser feito desse jeito, ainda que você tenha modelos prontos. Por quê? Porque a gente tem que ver a questão de estrutura, a própria legislação daquele órgão, né? Então, assim, eu vejo o pessoal vendendo umas soluções muito fáceis, que na verdade ela está incutida uma certa preguiça ali, né? Ó, eu faço de conta que eu estou te capacitando, eu faço de conta que eu estou regulamentando, né? E no fim de ingir dos ovos, você tem, que eu cansei de ver, né? Municípios com um calhamaço assim, né? De uma lei regulamentando tudo, ou um decreto regulamentando tudo, né? E eu não vou nem entrar no mérito se teria que separar ou não por objeto ali as regulamentações, e a administração utilizando as IEs do governo federal. Quer dizer, ela ignora dela, está usando a roupa do outro, ela não está usando a roupa dela, está usando a roupa do outro, e ainda fazendo diferença. Gente, por quê? Porque alguém passou, vendeu aquela regulamentação, a outra administração comprou, muitas das vezes na boa fé, falou assim, não, agora eu vou dar respaldo para o pessoal trabalhar. O agente de licitação, né, no sentido amplo, né, que todo mundo que faz parte dessa cadeia teve ali um treinamento de um dia inteiro, meio período, alguma coisa do tipo. Falou, beleza, você está capacitado e está regulamentado, vai trabalhar agora que você não tem mais desculpa. Né? E assim, é quase igual aquelas brincadeiras de criança que a gente acaba ouvindo do pessoal mais velho. Como que você aprendeu a nadar? Ah, me jogaram dentro da piscina. É mais ou menos isso. Verdade. Bruno, se a gente for falar aqui, a gente vai ficar horas falando. É verdade. Né? E eu queria agradecer aqui a presença das pessoas que estiveram com a gente. Né? Tivemos grandes nomes aqui, o professor Jorge Nascimento, Dani Falcão. Um grande abraço para eles. Né? Mas a gente tem grandes amigos que vieram aí, o Hugo Bernini, tem Flávio, Amós, e mais algumas pessoas aí que
estiveram conosco. A gente agradece muito a presença de vocês. Muito obrigado por estar conosco. Essa live vai ficar gravada, né? E a gente tem muitos pontos para debater nesse diálogo sobre governança, viu? Catálogo padronizado é um ponto que a gente pode tratar logo. Top. Bom, beleza? Vamos jantar agora, todo mundo? Vamos. Gente, fica com Deus. Mais uma vez, obrigado, meu querido irmão ali, porque a gente tá junto nessa batalha aí, nesse mundo de licitações e se Deus quiser, a gente vai discutir e trazer conhecimento para muita gente e aprender também com muita gente. Um abraço. Grande abraço, Brunão, fica com Deus. Fica com Deus. Abraço para a família aí. Tchau. Família toda. Tchau.